Depois da aprovação da reforma administrativa, a Câmara de Vereadores fez mudanças em cargos e exonerou alguns funcionários não concursados. Mas o Ministério Público, que havia sinalizado para mais mudanças, não ficou satisfeito não. A última decisão da Justiça sobre os cargos da Câmara de Rio Claro foi publicada em outubro. A sentença do juiz da Vara da Fazenda Pública, André da Silveira Alcântara, determinava que, além das exonerações, 11 cargos ocupados por indicações dos vereadores passassem a ser preenchidos por concurso público. A ordem era exonerar diretores e procuradores, além de funcionários de gabinetes de 8 vereadores. A Câmara de Rio Claro recorreu da decisão e, para avaliar o quadro de pessoas, contratou a Fundace, uma fundação ligada à USP de Ribeirão Preto. O projeto de reforma administrativa foi aprovado em dezembro do ano passado e entrou em vigor em fevereiro deste ano. Mas o modelo ficou diferente do exigido pelo Ministério Público. Nós vamos comunicar ao juiz de que a Câmara fez uma modificação, uma reforma, que isso pode ser compreendido como uma alteração do comando da sentença, e nós vamos agora provavelmente propor novas ações contra a Câmara Municipal e contra os agentes públicos que agiram nessa contratação, na contratação desse serviço, dessa reforma administrativa. No fim das contas, a Câmara extinguiu 7 dos 11 cargos que deveriam ser disponibilizados em concurso. 4 diretores, 2 diretores de secretaria e o procurador de assuntos jurídicos. Em contrapartida, os vereadores aprovaram a criação de mais um assessor para cada gabinete. Desde fevereiro, o número de funcionários de cada parlamentar passou de 2 para 3. A decisão judicial previa no máximo 2 por gabinete. A Câmara, atual mesa diretora, está cumprindo a lei e adaptou todo o quadro de funcionários dentro do que a reforma administrativa está prevendo. A promotoria criticou a posição do Legislativo e agora trabalha em novo inquérito, desta vez para investigar a reforma administrativa da Câmara. O Ministério Público questiona a contratação da Fundace, que custou R$ 135 mil. É dinheiro público sendo contratado para atividades que, entendemos nós, poderia ser feita pelo próprio Legislativo, pelos seus funcionários que são habilitados, que são capacitados. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas hoje para gerente administrativo, instalador de alarmes, operador de onduladeira de papel, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, tratorista agrícola, vendedor no comércio de mercadorias. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Compareça ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Bom, e ainda falando de emprego, a Prefeitura de Analândia está com inscrições abertas para um concurso público que irá contratar operador de máquinas, tratorista, serviços gerais e fiscal de tributos. As inscrições se encerram dia 19 de abril e os interessados devem se inscrever até o próprio dia 19, exclusivamente no site institutoindec.com.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 28,00 a R$ 41,00. A gente vai pegar o embalo falando de emprego, falando de vagas e oportunidades. Vamos falar do direito do trabalhador. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. Graças a Deus. Tudo bem. Doutor Turola vai falar aqui comigo. Você pode mandar a sua pergunta, 2111 7000. Participe. Ele responde aqui ao vivo a sua dúvida. Agora falando aqui da Geraldina da Vila Alemã. Mandou a primeira pergunta aqui, doutor. Ela quer marcar uma perícia com o juiz. Ela pode fazer isso através do advogado ou ela mesma pode providenciar? Como é que funciona isso aí? Hein? Olha, tem que ser através de um advogado, né? Tem que ter um processo e nesse processo ser requerida a prova pericial, o juiz tem que deferir a prova para que então seja marcada a perícia, seja médica ou seja mesmo com um engenheiro em relação à insalubridade e outros assuntos, né? Mas precisa ser através de um advogado. Agora, se ela já tem um e não está satisfeita, ela pode mudar, isso prejudica o processo? Nada a ver, ela tem o direito. Não, ela tem o direito, né? Conversa primeiramente com o seu advogado. Se houver necessidade realmente, conversa com ele no sentido de quero mudar. Aí ele vai subestabelecer para um colega. Perfeito. Agora o Davi do Parque Universitário, ele diz que ele contribui com 20% do INSS, ele quer saber se ele pode passar para 11%.
né, diminuir. Você quer saber se isso prejudicaria em caso de auxílio-doença ou acidente de trabalho, por exemplo? Não, em caso de auxílio-doença ou acidente do trabalho, o prejuízo não será nenhum. A única coisa que ele precisa observar é que os 11%, que é 86,68 por mês, ele não serve para aposentadoria por tempo de contribuição. Ele só vai servir para aposentadoria por idade. Não é? Por invalidez também serve, mas por idade. Então, dependendo da idade dele, né, digamos que ele tenha 40 anos de idade, não vai baixar não, porque senão vai dar prejuízo, entende? Então, continue pagando sobre 20% do salário mínimo. É uma diferença, a gente sabe, mas colhe o fruto lá na frente, pelo menos, né, doutor? Porque não vai poder aposentar por tempo de contribuição, só por idade. Homem, 65, hein? Agora, o Cícero do Santana, ele diz aqui que ele que já é aposentado, ele voltou a trabalhar com carteira assinada e quer saber assim, se mesmo assim, se for mandado embora, tem todos os direitos previstos em lei. Aviso prévio, indenização dos 40% do fundo, como é que é, doutor? Perfeito, perfeito. O aposentado que continua trabalhando, ou que volta a trabalhar, tem todos os direitos iguais àquele que não é aposentado ainda, né? Se for mandado embora, tem fundo, tem sim os 40%, claro que não vai ter o seguro-desemprego. O seguro-desemprego não, Nesse caso não. Tá. E a terceirização agora, hein? Esse projeto aí muda muita coisa, impacta muita coisa, doutor? Impacta. Olha, eu sou advogado trabalhista, só defendo o trabalhador. Eu nunca gostei da terceirização, né? Eu sou advogado há muitos anos e no meu início de carreira a terceirização ela era proibida, né? A contratação de empregado por empresa interposta era ilegal, né? De acordo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Passado alguns anos, começou-se a admitir a terceirização na chamada atividade meio, não na atividade fim, né? Então, por exemplo, aqui na rede, na emissora de TV, a atividade fim é você, é lá o cinegrafista, né? A atividade meio seria, por exemplo, a limpeza, seria uma segurança, né? No banco, por exemplo, o segurança é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, a terceirização entrou por essa porta no Brasil. E agora eles querem escancarar, Paulo. Agora vai poder ser, se for aprovado, se não vetado, né, vai poder contratar na atividade fim, na atividade meio, e isso eu acredito que é um prejuízo para o trabalhador brasileiro. Bom, depois a gente vai repercutir mais esse assunto, com as decisões e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela participação. Até terça, se Deus quiser. Até. No próximo bloco vamos falar de esporte e, é claro, a situação da dengue. Novos números mostram quão grave está a situação na cidade.